Tudo tem sido tão bom pra mim. Antes de falar, mudaste tua vida em mim. Ui, já vou te chamar aqui. Tudo tem sido tão bom pra mim. Foi impressionante. Oi, Ana Paula. Boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo Tá certo. me ouvindo e vendo direitinho? Então, sim, tudo certinho. Ótimo. Então, boa noite. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui. Ah, obrigada. É uma felicidade estar aqui também participando. Que bom. Quero dar boa noite para todas as mamães que estão chegando aí também e pedir que, à medida que vocês forem entrando, vocês peguem o aviãozinho e vão convidando outras pessoas, outras mães, mesmo que elas não possam vir assistir ao vivo, vai ficar salvo aqui, elas podem ver depois essa live, tá bom? Em algum momento, eu vou desativar aqui os comentários para a gente conseguir ver o rosto da Mari, né, e se concentrar naquilo que ela vai falar. Mas vou deixar aqui um tempo para reativar e vocês poderem interagir e perguntar, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E Mari, quero dizer assim que antes de dar a palavra para você, se apresentar e falar do nosso assunto, eu comecei a acompanhar você e a Arielle no início do ano passado, né? E eu, assim, vi em vocês e no conteúdo de vocês algo assim tão especial, apesar de haver tantos Instagrams falando de maternidade, falando de educação com princípios, né? Eu vi em vocês uma simplicidade que é a simplicidade de Jesus, né? E eu me identifiquei muito, porque eu não vejo em vocês se esforçando nada, mas generosamente querendo expressar aquilo que vocês estão recebendo do Senhor, né? Eu vejo em vocês pessoas que estão compartilhando, que estão recebendo do alto, recebendo do Pai. Eu quero assim dizer que eu honro a sua vida, o seu ministério, que eu louvo a Deus pela sua disposição e disponibilidade. Certamente há dias mais difíceis que outros, e aí você pode ser que pense, ai, hoje não vai dar. E aí uma graça sobremodo excelente te move e você acaba sendo aqui uma bênção para todas nós. Então, assim, eu louvo a Jesus pela sua vida e eu desejo que todos os corações aqui estejam muito abertos para receber aquilo que você vai compartilhar com a gente, tá? Ah, é uma alegria também participar aqui. E, assim, esse projeto nasceu realmente, assim, do nosso coração, com o intuito, assim, de realmente compartilhar tudo aquilo que a gente está vivendo. Porque eu e a Arielle meio que chegou na conclusão que a gente não poderia guardar isso só pra gente, né? Que a gente precisava compartilhar com outras mães. E a nossa intenção é principalmente trazer isso de uma maneira muito real, porque eu me preocupo muito com uma idealização, né, que as pessoas possam formar aí a partir de outros Instagrams. Então, poxa, eu não tenho isso, eu não consigo isso. Então, é impossível para mim dar um tipo de educação de qualidade. Mas, assim como Charlotte, né, defendia, a educação é algo muito simples. A gente não precisa de coisas grandiosas para fornecer uma boa educação para os nossos filhos, né? A gente não precisa ter muito dinheiro. A educação não precisa ser cara para ela ser de qualidade. Então é exatamente isso que a gente quer trazer para vocês e mostrar também as nossas dificuldades, né? Enquanto mães, que não é tudo perfeito, que não é sempre que dá certo, mas que a gente precisa perseverar e confiar que quem vai nos dar essa força para continuar e perseverar é Deus, né? Acima de tudo, e que nós precisamos depender deles. Eu e a Ariel, a gente costuma conversar bastante, né? E a gente fala assim, quando a gente acha que a gente já dominou, que tá tudo dando certo, aí vem Deus e faz tudo desmoronar pra gente falar assim, não, eu preciso depender de Deus, eu não dou conta sozinha, né? Eu preciso permanecer aqui na dependência dele sempre. Então é isso que a gente quer passar para as mães, é isso que a gente quer trazer para vocês e também edificar vocês, é claro, através do nosso trabalho, através daquilo que a gente tem feito.
Amém. Você falou duas palavras que eu considero assim vitais, especialmente para os dias que nós estamos vivendo. É para a vida, mas se ela nunca foi tão importante quanto hoje, que é perseverar e permanecer, né? A gente vive uma geração onde tudo é muito rápido. A gente nunca teve tanto acesso a tantas informações com tanta velocidade, né? Com tanto conhecimento, tanto isso, tanto aquilo, tudo é num clique, tudo é num toque, tudo é fast food, é uma ligação. Só que na vida real, quando se trata de construção familiar, de edificação espiritual, de desenvolvimento pessoal, as coisas não são assim, instalar de dedos do dia para a noite num clique, né? São processos trabalhosos, doloridos em muitos casos, que exigem perseverança e permanência, né? Porque, igual você falou, quando vocês acham que alcançaram um lugar de uou, agora a gente dominou, de repente vocês percebem, peraí, tem mais lugares para avançar e eu preciso permanecer nessa rotina, nesse hábito, nessa edificação, para que eu possa ir para um lugar mais alto. Então, assim, isso é muito importante que as mães tenham atenção de que a perseverança e a permanência daquilo que já foi recebido, já foi alcançado, tenha um lugar de muito valor no coração delas e no coração dos filhos, né? Sim, com certeza. Então, vamos começar perguntando quem é a Mari? Me conta um pouco da sua história, como é que você chegou até aqui? Então vamos lá. Bom, eu sou Mariane e eu. Bom, vou começar falando de como eu conheci Charlotte, né? Vamos lá. Em 2015, através da Arielle, eu conheci a Charlotte, né? Ela começou a me mandar alguns textos e eu comecei a ler e conhecer um pouquinho mais da filosofia de Charlotte. E aí, nessa época, a nessa época a Arielle começou então a traduzir o livro, né, Educação no Lar, da Charlotte. E aí eu, como privilegiada, comecei a ler antes de todo mundo porque ela mandava para mim a tradução, né? Então, ao mesmo tempo, eu já ia lendo ali, ajudando ela uma coisa aqui, outra ali, né? Dentro ali da tradução, dentro daquilo que eu podia. Então, eu fui lendo, né? E conhecendo mais sobre Charlotte. E conforme eu fui conhecendo, lendo, eu fui me apaixonando, assim, né? Eu acho que vocês estão tendo essa experiência, vocês estão começando a ler agora, e eu fui me apaixonando, assim, pela maneira como Charlotte tratava sobre a maternidade. Eu estava grávida na época que eu comecei a ler sobre Charlotte. Esqueci de falar, né? Eu tenho dois filhos, a Catarina e o Samuel. E aí eu comecei, então, eu estava grávida da Catarina na época, e aí eu comecei a me aprofundar ali antes dela nascer. E aí eu fui me apaixonando. Então, ali na primeira parte do livro, Charlotte faz aquela convocação, né, às mães, de assumirem o seu papel enquanto mães na maternidade, que ninguém pode fazer esse trabalho por você, somente você é responsável por esse trabalho e ele vai ser feito da melhor forma, somente por você, que o próprio Deus entregou, né, essa tarefa nas suas mãos. Então, não é algo que você possa abdicar, porque isso vai ser cobrado de você depois. Então, se você entrega na mão de outro, você está, da mesma forma, assumindo aquilo ali, né? A responsabilidade. Então, ela convoca realmente a gente a assumir o nosso papel, né? Peraí, esse papel é de vocês. E, ao mesmo tempo, ela traz essa ideia de que a gente precisa se preparar para esse papel. Não é qualquer papel, né? Você está formando seres humanos e é um dos papéis mais nobres que podem existir aí dentro da nossa sociedade, né? Que valor existe no trabalho de uma mãe, né? Ela fala que o valor do trabalho de uma mãe assim, você não é impagável, né? Então, ela até faz uma crítica à época, né, que as mães estavam começando a ir trabalhar fora, e ela até fala, mas será que é esse trabalho mesmo que vale? Então, assim, é um trabalho que a gente recebe do alto, né? Então, não tem nada que possa estimar o valor desse trabalho. Então, ela fala isso e ela traz a gente que, peraí, eu preciso assumir esse trabalho aqui, preciso assumir esse encargo na minha vida, que é a vontade de Deus para mim, né? Acima de qualquer outra coisa, é a melhor profissão, de qualquer ministério. A Arielle falou um pouquinho quando ela estava aqui, né? Que ela sonhava em fazer missões. Então, acima disso, acima de qualquer coisa, o meu ministério e a maneira como eu vou estar cumprindo a vontade de Deus de fato, cumprindo o meu papel como mãe, como esposa, né?
E aí depois ela apresenta pra gente as leis do Evangelho, né? Como ela se aplica, quando Jesus fala sobre as crianças, né? Então, como elas se aplicam ao nosso dia a dia enquanto pais, que nós não devemos fazer em relação aos nossos filhos. E aí depois ela vem ali com um capítulo falando sobre o cérebro da criança. A Charlotte tinha muito esse foco, né? Ela era fisiologista, então ela tinha bastante esse foco aí na fisiologia da criança e tal, do cérebro. Então ela, na época dela, já se atentava a isso, e ela vem falando sobre algumas questões, que a gente vai falar melhor já já, sobre como lidar, né, e como alimentar o cérebro da criança para que ela possa se desenvolver plenamente. E aí depois vem o capítulo sobre vida ao ar livre, né, a parte sobre vida ao ar livre. E foi justamente nessa... Brincam quando fala sobre isso, né? Falou de natureza, você já... E foi justamente nessa parte que a Charlotte me pegou pelo pé, né? Porque eu sou bióloga, né? E, assim, quando eu comecei a ler os capítulos sobre a natureza, assim, foi muito legal, porque eu comecei a lembrar muito da minha própria infância, né? Meu pai sempre foi muito apaixonado pela natureza, até hoje é. Então, assim, eu com 6 anos fui morar numa chácara, então eu tive uma vida, assim, meio à natureza mesmo, assim, brincando ali com as árvores, com as plantas, com muitos bichos, animais, rio. Então, assim, era muita coisa. Então, eu fui lembrando da minha infância, de tudo que realmente tinha acontecido, como aquilo que a Charlotte dizia ali fazia sentido, como aquelas coisas realmente tinham se aplicado à minha própria vida, né? Ao mesmo tempo, eu lembrei da minha faculdade, porque a Charlotte fala um pouquinho sobre a questão do relacionamento, né, com o objeto de conhecimento. Então, quando eu fui para a faculdade, tudo fez muito sentido para mim, porque eu já tinha me relacionado com aquilo ali. Então, às vezes, eu estava numa aula aprendendo sobre alguma coisa, aí me dava aquele estalo, então é por isso que acontecia isso e isso lá quando eu era pequena, né? Então, isso foi trazendo mais propriedade para mim, que de fato o que Charlotte estava falando fazia sentido, né? E aí depois, como professora também, né? Eu dei aula durante alguns anos aí, tanto na rede privada quanto na rede pública de ensino, e eu pude observar muitas coisas ali que Charlotte falava e que ela tinha razão, que as crianças hoje realmente estão afastadas da realidade, que para mim, como professora de biologia, e não acho que só para mim, mas para todos os professores que eu conheci, era muito difícil ensinar biologia porque elas não sabiam aplicar. Elas não tinham noção do que a gente estava falando. Então, se eu falo de uma planta e aquela criança nunca viu uma planta, fica difícil explicar para ela o que é uma planta, né? Explicar para ela com propriedade para que ela possa entender depois conceitos mais complexos. Ela não entende nem o básico. Né? Então, aconteciam coisas absurdas, assim, de alguns alunos, sabe? De não saberem coisas que são, assim, fazem parte do dia a dia. Então, a gente viu quanto essas crianças estavam apegadas ao mundo virtual, né? Vamos dizer assim, distanciadas realmente da realidade. Então, a Charlotte, ela trabalha muito isso quando ela fala da natureza, né? E, assim, isso me pegou de jeito. E eu falei assim, nossa, ela faz muito sentido tudo isso aqui que ela está dizendo. Todos esses anos que eu dei aula, não foram muitos, né? Mas porque logo eu larguei para subir a maternidade, para virar professora dos meus filhos. Mas, assim, tudo isso faz muito sentido para mim, né? E eu via isso realmente. Então, assim, foi uma experiência fantástica aí, começar a ler Charlotte e entender aí um pouquinho da filosofia dela, né? Então, basicamente foi assim que eu cheguei até aqui. Então, aí você me contou um pouco que a sua experiência de vida, né, que a criação que você teve com seus pais, a sua convivência ali junto à natureza, eu fui te ouvindo e lembrando da minha infância, porque hoje eu moro no Espírito Santo, mas eu sou de Goiânia, Goiás, então eu sou bem da roça, fui criada no Rio, com árvore, boi, bezerro, cavalo, essas coisas. Então eu tive a minha convivência com a natureza e eu sou muito encantada, eu dou muito valor ao contato com a natureza, né? Enfim... E aí você contou sobre isso e teve a sua questão da faculdade, você ter estudado biologia e você também ter tido uma experiência com educação na área da biologia. Aí eu fico pensando assim, nós estamos num grupo de leitura conhecendo, né, Charlotte, estudando sobre educação e tal, e muitas mamães têm aberto o coração assim de que o primeiro sofrimento, assim, no primeiro impacto de começar a aprender sobre educação de filhos e em contato com Charlotte eu não fui educada para isso.
Eu não fui ensinada que maternidade era tudo isso. Eu não fui preparada, não me disseram isso, né? Quando você fala assim de o filho está muito fora da realidade, porque ele só vive num apartamento, só vive num eletrônico e tal, elas se assustam porque parecia que, mas essa não é a realidade, os tempos modernos não são esses, né? E aí, como elas não tiveram algumas experiências que dão esse sentido, essa direção para ela, passa aquela impressão assim, nossa, será que eu vou conseguir assimilar? E aí, assim, eu creio que você conversa com muito mais mães do que eu. Como é que você consegue, assim, acalmar o coração delas para calma, né? É um caminho aqui de conhecer esse caminho da educação na realidade. Você vai passar por uma transição, mas tem jeito. Como é que você acalma esses corações, assim, ansiosos? Então, há um tempo atrás eu li um texto lá no Charlotte Mason Poetry que ele fala que todos os começos são medíocres. Então, a gente sempre começa na mediocridade mesmo. A gente nunca vai começar por cima. Então, por exemplo, se você vai aprender a desenhar, você vai começar fazendo desenho feio. Você não vai começar fazendo desenho de um artista, né? E o que eu vejo é que a expectativa de uma mãe é quando ela vê alguém que já está lá na frente, a expectativa dela é ser como aquela pessoa que está lá na frente. Mas ela não vai ser. Aquela pessoa que está na frente passou pelo mesmo, por um processo de vida, né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência maravilhosa. Deus me deu, assim, o presente de conhecer mães bem mais experientes que eu. Então, mães de 6 filhos, né? Então, eu olhava para aquelas mulheres e meu olho brilhava, brilhava. Eu quero ser como elas, né? Eu quero fazer o que elas fazem. Olha os filhos dela, né? Mas ela passou por um processo para ela chegar lá. Né? Ela passou por 6 filhos para chegar até lá. Eu tenho 2 ainda, né? Então eu ainda tô longe de alcançar ela ali. Não, mas você imagina eu, né, que estou aqui, assim, eu nem falei isso, mas assim, eu estou numa fase de preparação, né? Eu sou recém-casada, não tenho filhos, o Senhor me deu uma direção, uma instrução para me preparar para essa fase, né? Que antes de pensar em educar uma criança, eu precisaria ser educada. E aí nasceu esse projeto aqui, o Educando a Graça, de disponibilizar a minha fase de preparação, de busca por conhecimento e entendimento para outras mães que não estão no treino, já estão no campo, jogando mesmo, questão de filho. Então, eu me sinto muito honrada e privilegiada de ter pessoas como você e outras mães que eu vejo vivendo para a glória do Senhor, podendo testemunhar na prática dos desafios e das recompensas de viver essa maternidade, né? Aí, no começo, dá aquela coisa, caramba, será que eu vou conseguir, né, de ser tudo isso? Mas esse exemplo que você deu é bem isso. Não adianta eu querer comparar o meu capítulo 0 com o seu capítulo 20, né? Porque existe uma longa jornada. Sim, então esse texto ele fala isso, ele fala que nosso começo é sempre medíocre, então a gente nunca vai começar por cima, mas se a gente nunca começar, a gente nunca vai chegar lá na frente, Nunca né? sai do Então, lugar. a gente precisa dar o start, mesmo que ele seja medíocre, tá? Então os começos precisam existir. Se a gente tem medo do começo, a gente nunca segue. Então o ideal é que a gente não tenha essa idealização de que vai ser assim. Não, você precisa começar exatamente de onde você está. E como a Charlotte diz, garantir o chão debaixo dos seus pés, né? E conforme aquilo que você consegue, aquilo que você pode, né? Dentro das suas limitações. Então, cada família é diferente, cada família tem um tipo de limitação, cada mãe, né, funciona de uma maneira diferente. Existem mães que conseguem implementar a rotina muito rápido, existem mães que demoram mais tempo para implementar uma rotina. Isso é normal, essa é a sua família e Deus entregou ela a você e a sua capacidade. O importante aqui é que você sempre faça o melhor que você pode. O seu melhor. E durma de noite com a cabeça tranquila, sabendo que você entregou o seu melhor naquele dia, né? Você entregou o melhor de si, você serviu com o melhor que você tinha. Então, assim, é isso. É ter consciência que o começo é medíocre, que a gente nunca vai começar por cima, mas que a gente precisa começar. A gente precisa avaliar as coisas que valem a pena ser começadas, né? O quanto elas valem a pena, o quanto essa mediocridade, vamos dizer assim, do início vale a pena. Então, se aquilo vale a pena ser começado, se aquilo é digno o suficiente de ser começado, comece, né? E vá prosseguindo. Então, por exemplo, as mães que, por exemplo, agora estão fazendo o meu curso, eu faço um desafio com elas, né? Em que a gente começa realmente de um início, assim,
básico e bem simples para a gente ir avançando. Então, por exemplo, a recomendação da Charlotte em relação à natureza é que as crianças passem de 4 a 6 horas fora de casa. E as mães se descabelam, né? E 4, 6 horas, como eu vou conseguir isso no meu dia? Isso é impossível, né? Eu passo 4 horas com meus filhos lá fora. Mas isso é resultado de anos, 4 anos trabalhando ali com eles, trabalhando rotina, alterando rotina sempre, mudanças que aconteceram, momentos que eu não pude estar 4 horas, né? Quando o Samuel nasceu, a gente reduziu para 1 hora lá fora. Então, assim, a gente passa por processos na vida e isso é normal, né? Pra gente chegar lá na frente, a gente precisa passar pelo anterior. E isso é bom, porque a gente cresce aos poucos, né? Deus é muito misericordioso com a gente. Ele não enfia a feijoada logo, né? Goela abaixo. Não, ele vai dando o leite, a papinha, e a gente vai crescendo ali aos poucos e se alimentando daquilo e nos fortalecendo também. Porque a gente vai aprendendo ao longo desse caminho para que quando a gente chegar lá na frente, a gente esteja mais forte. Amém. Eu guardei essa palavra no coração como encorajamento. Espero que todas tenham guardado também. E aí, eu pegando o gancho, então, disso que você falou, né? Existe um começo e existe uma trajetória para as mães educarem seus filhos na realidade, tendo a natureza como uma ferramenta. Na prática, como é que isso acontece, então? Já pegando o gancho do que você falou aí sobre o curso, que é sobre... Essa é a temática do curso, né? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Então, a Charlotte fala sobre a importância da natureza na educação das crianças. Talvez a primeira impressão que as pessoas tenham quando ela fala isso é que educar na natureza é você pegar a criança e deixá-la ali solta, né, a própria vontade, correndo ali por si mesma, né, como o Mowgli, o menino lobo. Deixar a criança overwild, né, que é um termo que aparece aí nos artigos americanos. Então, assim, não é deixar a criança solta, não se trata disso. Existe um trabalho metodológico e sistemático que precisa ser feito ali, quando você está com a criança na natureza. Então, ela vai trazer para a gente um método de como você vai potencializar o efeito da natureza na vida de uma criança e usar ela como uma ferramenta de educação. E aí, a gente às vezes tem, nossa, que fantástico, né? Então todos os meus problemas vão ser resolvidos quando eu colocar o menino lá fora para brincar na natureza. Não é bem assim. Eu gosto de dizer que a natureza ela funciona como um catalisador. Então, o que ela vai fazer? Não sei se vocês lembram da aula de biologia, de química, mas o catalisador, ele faz com que uma reação ela aconteça de uma forma, ele melhora a capacidade dessa reação acontecer. Ele tanto pode acelerar quanto ele pode retardar essa reação, tá? Não necessariamente acelerar. Mas ele vai tornar aquela reação mais fácil de acontecer. Ele vai facilitar essa reação de acontecer. E aí a natureza ela vai fazer exatamente isso. Ela vai nos trazer ferramentas e vai nos tornar capazes de catalisar alguns processos aí na vida dos nossos filhos, tá? Então, ela funciona como um catalisador. Mas como eu uso, então, a natureza como ferramenta de educação? A natureza vai ser utilizada como ferramenta de educação quando ela vai ser usada para trazer alguns aspectos na vida da criança, fazer a criança crescer em alguns sentidos, em alguns aspectos. O primeiro desse, e aí a gente pode falar, o que é composto uma criança, né? Quando a gente educa uma criança, a gente educa a criança inteira, né? Charlotte gosta aí, o primeiro princípio da Charlotte, crianças são pessoas inteiras. Então, eu não posso educar só a mente do meu filho, né? Eu não posso colocar só coisa ali dentro da cabeça dele e pronto. Não, existem outras esferas, ele é um ser humano. Então, ele precisa ser educado em 3 aspectos, né? O intelectual, que compreende a mente, né? O físico, que é o corpo, e o espiritual. Então, nós temos que educar mente, corpo, alma e espírito, né? Sim. Então, a gente precisa educar essas 3 fases aí da criança. Então, essas 3 vertentes aí da criança. E aí, como a natureza, então, vai me auxiliar nesse processo de educar tudo isso? Então, primeiro, vamos falar do intelectual. A Charlotte vai trazer, então, vários aspectos em que a natureza vai nos auxiliar em ajudar a criança, aumentar a capacidade dessa criança de aprender, tá? De
aprender a aprender e a amar aprender. Amar conhecer. Então, o que vai ser isso? Eu vou falar rápido aqui, é muita coisa, não vou conseguir caber numa live, para vocês tentarem. Né? Porque numa live não dá, tem que ser um curso. É um curso. Pra gente tentar chegar até o fim, tá? Tudo falar. Então, vamos lá. Ela vai dizer, então, que as crianças aprendem por meio dos sentidos. Então, elas precisam usar isso. A neurologia prova hoje em dia, a neurociência está aí para provar exatamente o que Charlotte fala, tá? Então, as crianças vão aprender usando tato, olfato, paladar. Tudo isso a criança vai usar para aprender. Então, é só você imaginar um bebê. Quando você dá um brinquedo pro bebê, qual a primeira coisa que ele faz? Põe na boca, né? Pega, olha, sacode, escuta. Por quê? Ele está tentando entender o que é aquilo ali. Né? O que é isso que eu peguei? E ele aprende justamente usando os sentidos dele. Se você for lá explicar para o bebê o que é aquele objeto com palavras, ele não vai entender. Não vai entender. Mas quando você dá na mão dele, ele vai entender. E aí a gente parte para outro ponto, que ela fala que as crianças aprendem também por meio das coisas concretas. Então, as crianças aprendem por meio de coisas e não de palavras. Então, não adianta você explicar 1000 vezes para uma criança o que é uma coisa de uma maneira abstrata que ela não vai compreender. Ela vai compreender se ela vê, né? E aí a gente pode pensar qual local, né, que a criança vai ter uma variedade imensa de texturas, de cores, de cheiro, de sabor, de tudo isso para conhecer na natureza. A nossa própria casa oferece algumas coisas, sim, mas como a Charlotte fala, é limitado. Ela fala que é como você dá o mesmo feijão ao cavalo todos os dias. Né? Aquela mesma tapioca de sempre. Mas a natureza tem muito mais coisa, aparece coisa nova todo dia. A variedade é muito grande. Então, você tem realmente um banquete ali muito vasto para oferecer para o seu filho. Né? Então, a natureza vai ajudar isso. Então, ela vai dar para a criança exatamente aquilo que ela precisa naquele momento, naquela fase, para aprender. Né? Então, nos 6 primeiros anos de vida aí, que é o principal, que você tem que deixar realmente essas 4 horas aí livre na natureza, as crianças vão aprender através das coisas concretas. A partir dos 6 anos ali, elas já começam, né, a ter essa noção do abstrato, mas até os 6 anos é mais pelos sentidos e pelas coisas concretas. Certo. E aí depois, então, ela vai trazer que a educação é a ciência das relações. Então, para você conhecer algo, para você obter um conhecimento, você precisa se relacionar com ele. Então, assim, é o que eu estava falando, né, sobre os meus alunos. Como é que eu ia falar sobre uma planta para eles se eles não sabiam o que era uma planta? Nunca viram uma. Né? Isso se aplica muito, não só aqui os pais pensando sobre os filhos, mas pensando sobre si mesmo, né? Educação como ferramenta de relacionamento. E é justamente pela falta de ter sido educado que há vários conflitos em diversas áreas. Esse foi um ponto assim, que mais me encantou em Charlotte, porque quando eu pensei, por onde eu vou começar minhas leituras, buscar sabedoria e entendimento, eu percebi nela que não se tratava só de educação dos filhos, mas tratava da minha educação. Eu teria que despertar para a educação de coisas sobre meus relacionamentos, minha mentalidade, enfim, né? Ela fala muito, né, sobre a cultura materna. E ela fala muito sobre as mães se capacitarem para ensinar os seus filhos, porque é uma profissão muito difícil. Tem que superar muitas coisas aí. Então ela vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre essa ciência que nós precisamos nos relacionar com o objeto de conhecimento, né? E a natureza é o primeiro ponto que vai oferecer para a criança esses objetos para ela se relacionar, né? Então, ali, planta, flores, animais, terra, o próprio sol, o céu, tudo isso vão ser meios da criança ali aprender com que ela vai poder se relacionar e se aprofundar dentro daquilo ali. Um outro aspecto que gira em torno do nosso aprendizagem, da maneira da gente aprender, é a contemplação. Então, o primeiro estágio para a gente aprender qualquer coisa é contemplar aquilo. Então, o que é contemplar? É você olhar aquilo ali, se interessar por aquilo, formar uma imagem mental e querer se aprofundar naquilo, né? Então, a contemplação vem justamente da observação.
Então, quando a gente está ali na natureza, a gente está treinando a criança em observação, ensinando ela a aprender a observar as coisas, saírem, conforme a gente vai caminhando, né, ao longo dos anos, a gente vai tirando a criança daquele aspecto de ver só próximo e superficial, para ela ver longe e aprofundado. Então, a gente vai evoluindo de uma maneira muito natural e orgânica aí com essa criança, para que ela consiga se aprofundar e melhorar cada vez mais aí nesse processo de observar e contemplar. E aí, junto com esse processo, a gente vai trabalhando também a imaginação, né? Então, se contemplar e você ver e fazer uma imagem mental, você também vai trabalhando a imaginação dessa criança, para que ela consiga imaginar, por exemplo, imaginação é fundamental no processo de aprendizagem. Então, pense, quando você está estudando história, né, lendo um livro sobre as grandes navegações, e aí você está ali lendo aquele livro, aquela história maravilhosa, mas você não consegue imaginar, não consegue formar aquela imagem mental na sua cabeça. Então, esse conhecimento, ele não é real. Né? As ideias é justamente isso. Uma ideia é uma imagem mental que você faz na sua cabeça. E a Charlotte fala que qualquer conhecimento que não te fez criar uma imagem mental não valeu a pena. Uau. Não é conhecimento. Não é um conhecimento. Então a gente precisa ter isso. E além disso, toda a experiência que a natureza traz, ela faz a gente ter essa imagem mental. Então, por exemplo, quando a gente lê um livro de poesia, e esse livro de poesia fala ali sobre alguma planta, né? Poesia é muito comum ter elementos da natureza aí. E aí ele fala sobre o belo canto do bem-te-vi. Se você nunca ouviu um bem-te-vi cantar, aquela poesia não vai ter o mesmo impacto para você que se você ouviu. E aí você forma aquela imagem mental, né? Então, eu formei aqui na minha cabeça aquela imagem do bem-te-vi cantando. Eu ouvi o bem-te-vi cantando quando eu estava lendo, né? Shakespeare também usa muito da natureza nas suas obras. Então, você se apropria aquilo ali de uma forma diferente. A própria Bíblia, né? Se a gente for ler Salmos, Provérbios, o quanto Deus, assim, fez com que esses homens se utilizassem da natureza para comunicar a sua verdade. Né? Então, aquilo ali muito. A gente se apropria muito mais se a gente entende aquilo ali, se a gente entende aquele contexto, né? O que são cardos, o que são abrolhos, como era aquela planta que fizeram a coroa de espinhos de Jesus, né? Então, tudo isso faz a história mudar o sentido pra gente, né? O que o salmista está falando, né, aqui nesse trecho. Se a gente não sabe, aquilo ali se torna mais pobre. Então, assim, esse conhecimento da natureza também enriquece o nosso próprio conhecimento, por exemplo, da literatura. Né? Então, e aí, eu te ouvindo, eu percebo assim, um chamado para todas nós adultas, né, para as mães aqui, se exercitarem nessa contemplação e nessa observação, porque senão como é que ela vai transmitir esse desejo para os filhos, essa beleza para os filhos, se elas mesmas não têm essa observação na leitura, leitura bíblica, na literatura, e nem a contemplação no dia a dia, né? Se ela sai de casa e não observa o sol, o céu, o mar, as estrelas ou as folhas, enfim. Sim, além de tudo, esse chamado não é só para as crianças, né? É para nós também. E a Charlotte, ela fala sobre a postura que as mães precisam ter na natureza, né? Essa postura de contemplação. Porque, acima de tudo, nós somos o exemplo, né? E eles vão fazer o que a gente faz. Se a gente tem medo de bicho, fica reclamando da natureza o tempo todo, eles vão reproduzir isso. Então, eles precisam ver isso na gente também. Então, tem que partir primeiro da gente. Então, eu trabalho junto, né? A gente pode caminhar, ter a oportunidade de caminhar aí com os nossos filhos também, aprendendo junto com eles. E aí, por fim, né, nessa parte da mente, na parte intelectual, a Charlotte vai falar sobre a investigação também, né? Então, dentro do processo de aprendizagem, investigar também é muito importante. Então, a gente querer se aprofundar sobre aquilo ali, entender o porquê, se fazer a pergunta, né? Por que isso acontece? E saber investigar o porquê isso acontece, saber testar por que isso acontece, né? E formular hipóteses, o porquê que eu acho que isso acontece, né? Será que é isso? Então, se perguntar aí no seu próprio dia a dia, como é que funciona o micro-ondas? Por que eu tenho que colocar os laticínios na primeira prateleira da geladeira? Né? Então, fazer essas perguntas, ela traz um processo de aprendizagem, maior conhecimento e de qualidade de vida para a gente. Quando a gente entende o que a gente está fazendo, né, de forma consciente, e quando a gente investiga aquilo ali de maneira mais aprofundada, a gente aprende e toma aquilo ali como posse de uma aprendizagem que a gente vai levar para o resto da vida. Eu tenho certeza que, assim, quem vivenciou a natureza ou qualquer coisa da infância, tem, assim, as memórias que ficam na gente são as coisas que a gente experimentou, né, realmente, que a gente viveu ali
e que quis se aprofundar e investigar mais. Então, por exemplo, uma árvore que você ficava embaixo com o seu vô, né? E que vocês colhiam aquele fruto e comiam juntos. Então, aquilo ali foi uma experiência para você e vocês investigaram que árvore é essa, que fruto que ela dá, qual a época que ela dá, né? Foi toda uma investigação ali e você sabe muito sobre isso, né? Mais do Sim. que física, química, matemática, tudo isso que você aprendeu lá na escola, daquela maneira, poxa, eu tenho que aprender isso aqui para fazer para a prova, só decorar, né? Que a Charlotte chama de fatos secos. Então, é isso, é se relacionar e investigar cada vez mais aquilo e se aprofundar nesse conhecimento. Então, sobre a parte intelectual, é basicamente isso, tá? Só Então, isso, né? só tudo isso. Tem muito mais, mas é o que eu coloquei aqui. Então, assim, a parte intelectual é isso que a natureza vai ajudar você a fazer. E aí a gente passa para a parte física, né? A parte do corpo. E aí nós podemos falar aqui do triângulo da criança feliz, que são 3 aspectos aí que são essenciais para manter o seu filho aí saudável, né? Com o corpo em equilíbrio. Então, nutrição, repouso e exercício. São 3 aspectos que a gente precisa para manter essa criança aí bem e saudável, né? Então, a natureza vai te auxiliar no repouso, porque ela melhora o sono, tá? Em vários aspectos. E quando eu fiz a semana Educando na Realidade, eu trouxe vários artigos científicos que demonstram isso, que de fato a natureza vai dar um sono melhor para os nossos filhos, um sono de qualidade. Não é só dormir mais, gente, mas é ter qualidade de sono. Tá? Ter um sono em que seu filho vai produzir os hormônios que são necessários ali naquele momento, que ele não vai ficar acordando à noite e que ele vai realmente conseguir descansar, tá? Porque às vezes a criança dorme a noite inteira, mas ela acorda cansada. Vocês já tiveram essa experiência, provavelmente, né? De ter aquela noite assim que você dormiu, mas você acordou cansada. E você não sabe por quê? Porque você não teve um sono de qualidade. Então, a natureza ela vai ajudar justamente a fornecer isso, esse sono e esse repouso de qualidade para a criança. Não só o repouso, quando a gente fala, né, o repouso físico, mas também o repouso intelectual. Né? A gente não pode fazer o mesmo esforço intelectual o tempo todo. Então, ler o dia inteiro, isso cansa a mente, né? Quando eu dava aula, era exaustivo, era o dia inteiro ali dando aula e fazendo a mesma coisa, o mesmo exercício intelectual. E eu chegava em casa esgotada. Eu falava pro meu marido que botaram um canudinho aqui no meu ouvido e sugaram meu cérebro. Porque assim, eu não queria fazer nada quando eu chegava em casa. Eu queria deitar e fechar o olho e fazer nada, pensar em nada, sabe? Mas assim, então é isso, é você dar esse repouso também pro cérebro e mudar as atividades que você tá fazendo. E a natureza, isso acontece naturalmente ali. Então, toda Tem semana gente que às vezes pode pensar que repouso é não fazer nada, né? Descansar é não fazer nada, mas eu entendo como uma atividade direcionada. Então, sempre quando eu tenho uma atividade direcionada para algo, com foco, um propósito, essa transição de uma atividade para outra, ela já gera certo repouso, descanso, né? Sim, é um repouso daquela atividade, né? Mesmo. Então, essa questão do repouso. E aí, a gente estava falando de repouso, isso. Então, e aí nós temos o aspecto também da nutrição. Na nutrição, a gente vai falar tanto da comida mesmo, né? Da alimentação. Então, a natureza vai ajudar também nessa parte, no sentido de que você tem a oportunidade, por exemplo, de plantar com seus filhos, né? Então, essa é uma experiência fantástica para a criança, em onde ela vai plantar, colher e comer aquilo que ela plantou. Então, para elas, isso é festa, gente. Elas amam, né? Então, você insere o quê? Fruta, verdura aí na alimentação do seu filho, com ele feliz, né? Porque que alegria maior do que eu comer essa hora que Deus plantei. Para ele, né? E isso é um incentivo para a criança, né? E aí, depois a gente vai trazer também, por exemplo, a fome mesmo. Quando você tá lá na natureza, corre, gasta energia, faz exercício, volta para casa com fome. E o que você põe na frente, a criança come, tá? Então, assim, tá com fome, vamos comer. E ela come melhor. Outra coisa que a natureza vai ajudar, ela distrai a mente da criança quando você tá lá fora. Então, você estende um tapete ali, um pano ali no chão, bem bonito, coloca uns lanchinhos ali e dá para ela comer. E ela vai comer aquilo com alegria. E até mesmo coisas que ela não come em casa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, a gente vai para um parque onde tem vários patos. Aí a gente leva o pão seco para dar para os patos, né? Aqui em casa, se eu der pão seco para eles, vocês acham que eles vão comer? Não. Agora, quando a gente está lá na natureza, eles comem o pão do pato todo. Claro, o pato não vai comer se eu não comer, né? Já que ele vai comer, eu também vou.
Então, assim, e até mesmo fruta, porque eles estão ali, eles estão com fome, eles estão distraídos. Então, da mesma fruta, por exemplo, que seu filho não gosta, leva ali, dá para ele provar na natureza. Ele vai comer sem sentir, né? Alguma coisa assim, faz um almoço, leva um almoço e dispõe ali, dá para eles vão comer também ali com alegria. Então, a natureza vai ajudar a gente nesse sentido da alimentação. Mas nutrição também diz respeito a ter os nutrientes, né? Nutrição. Os nutrientes que são necessários para a nossa manutenção. Então, por exemplo, preciso de sol, preciso de vitamina D, né? E a natureza tem lá o sol. Preciso de vitamina C também. A natureza vai ajudar a agregar a vitamina C. Preciso também de ar puro, oxigênio. Então, a natureza também tem ali o ar puro para oferecer. Enfim, então ela vai trazer tudo que a gente precisa quando a gente fala de nutrição também. Ela vai nos ajudar a manter esse aspecto aí da nutrição. E aí, o outro ponto é o próprio exercício. Então, a natureza também vai nos ajudar a ter exercício. Exercício tanto físico quanto intelectual. Então, a gente tem o exercício físico no sentido de que a criança vai correr, ela vai escalar, ela vai saltar, ela vai sentar, ela vai dar cambalhota, ela vai pular amarelinho, ela vai fazer muita coisa ali na natureza e ela vai se desenvolver aí fisicamente, né? Então tá ali correndo, né? E também no aspecto, por exemplo, dos pulmões, a Charlotte fala sobre deixar gritar, né? A criança gritar ali para ela fortalecer os pulmões. Então tudo isso a natureza vai fornecer também. Então, essa oportunidade da criança gastar energia e de fortalecer os seus músculos ali na natureza e também desenvolver aspectos como psicomotricidade, coordenação motora, tudo isso aí ela vai desenvolver ali também através da natureza. E o exercício intelectual, na medida certa, né? Que a criança vai estar ali aprendendo. Tá? Na natureza ela está aprendendo o tempo todo. Então, ela vai estar fazendo isso na medida correta, na dose correta. Então, são esses três aspectos aí quando a gente fala do aspecto físico, né? Como a natureza vai ajudar a gente aí, então, a trabalhar e a educar o corpo dessa criança. E depois a gente vai para a questão espiritual, né? Sobre educar a alma, o espírito, né? E educar uma criança moralmente, né? Então, como a natureza vai nos ajudar nisso? A gente pode falar que dentro desse aspecto da formação de hábitos, porque a formação de hábitos é a formação do caráter, né? Então, plante um hábito, colha um caráter. Então, é a formação do caráter. E quando a gente fala de formação do caráter, a gente não pode separar isso da ação do Espírito Santo. Porque, por mais que o hábito seja formado por repetição, ele só vai se efetivar na vida daquela criança quando ele está baseado em ideias. E essas ideias precisam vir do próprio Deus. São ideias vivas, né? Então, são ideias que vão nos levar para o resto da vida. E só quem vai efetivar isso em nós é o Espírito Santo. Só Ele, né? Nós não somos capazes disso. Então, a formação do caráter da criança vai depender de nós em um certo sentido, mas a maior parte, né, vai depender do Espírito Santo e da ação dele na vida daquelas crianças. Então, a natureza vai nos auxiliar nisso, na formação de hábitos, tá? Então, ali a gente pode treinar atenção, pode treinar obediência, pode treinar boas maneiras, pode treinar muitas coisas, regularidade, tudo isso pode ser treinado ali, utilizando aí a natureza como ferramenta também, né? Porque as crianças vão estar ali numa disposição feliz e é essencial para formar hábitos aí na criança. E também no aspecto de conhecer a Deus, né? Em Romanos, Paulo fala que Deus se revela através da sua criação, né? Então, nós conhecemos a Deus através da criação. E a Charlotte, ela enfatiza isso muito quando ela fala sobre a natureza. Isso me encantou, porque como uma pessoa que viveu dentro da academia e sempre viu as pessoas olhando para a natureza a parte de Deus, né? Isso me encantou muito na Charlotte, porque ela diz que o principal propósito aí é conhecer a Deus, né? Que se você não usa a natureza como um meio da criança conhecer ao Criador dela, é em vão o seu trabalho. Você não está fazendo um bom trabalho ali. Então, assim, o nosso principal foco aqui é conhecer a Deus e revelar o caráter de Deus através da própria criação, né? Então, falar para aquela criança sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus. Nossa, para pensar como Deus demonstra o seu poder através da criação, né? Não só através de coisas grandiosas como tempestades, mas através de coisas tão pequenas. Então, se você olha, para pensar numa aranha fazendo uma teia, como aquilo acontece, né? Como aquilo
fantástico, né? Como Deus coordena cada coisa no seu lugar de uma maneira tão assim minuciosa, e você pensar que ele controla tudo isso, que tudo está sobre o domínio dele. Uau, né? Então, um grande testemunho, né? Por isso que a palavra diz que a criação testemunha da glória do Senhor. E às vezes, não sei se todas as mães compreendem assim, né? Mas eu vejo que a glória do Senhor não é algo assim meio místico, né? Surreal, tal. A glória de Deus são os atributos de Deus, né? Sua fidelidade, sua grandeza, sua beleza, todo o seu poder. Então, quando eu olho para a criação dele e eu vejo essa riqueza de detalhes, né? De como ele criou todas as coisas, como ele orquestra o funcionamento de todas as coisas, é aí que a gente vê a glória do Senhor. E que maneira mais viva de passar isso para uma criança do que dar a ela a chance de observar, de contemplar isso, então ver, então este é o meu Criador, foi com tamanha beleza, grandeza, poder que eu fui criado, né? Isso é muito real. É assim, a gente experimenta isso, né, na vida dos nossos filhos, é muito fantástico. E assim, então, conhecer realmente os atributos de Deus e quem Ele é através aí da criação, se utilizar dessa criação para isso, para trazer à criança, né, as coisas fantásticas ali que a natureza e anunciar elas sobre Deus. E aí ela vai anunciar também aspectos que a gente precisa viver na nossa vida, porque Deus fez assim. Então, por exemplo, a natureza nos dá um padrão de beleza, né? O padrão que Deus criou. Não é o padrão que a gente vê hoje por aí, né? Que é um padrão totalmente deformado. Então, assim, é um padrão de beleza que a gente tem ali. Qual é o padrão de beleza que eu preciso buscar? Qual é o tipo de beleza que eu preciso buscar? É a beleza que Deus fez. Isso é belo. E Deus disse que isso é belo. Então, eu preciso buscar esse padrão, né? Da mesma forma, a gente pode olhar para a natureza e ver que as coisas são ordenadas. Existe uma ordem ali, né? E que da mesma forma a nossa vida precisa de ordem, a nossa casa precisa de ordem, né? Nós precisamos viver de uma maneira ordenada, a gente não pode viver no meio da bagunça, do lixo, da sujeira, né? Deus estabeleceu uma ordem no mundo e a gente precisa buscar essa ordem, né? Outras coisas também, como por exemplo, esses dias eu estava aqui meditando, né? Que a gente aprende que o mundo tende à entropia, né? Tende à desorganização. E que a vida constantemente luta pela organização, para que a gente, pela homeostase, né? Por manter uma organização para que possa viver, para que possa haver vida em si. E aí eu fiquei pensando que da mesma forma funciona a nossa vida espiritual, né? O nosso eu, o nosso homem, a nossa natureza tende ao caos, né? Tende ao pecado. Sempre. E qual é a nossa luta espiritual, a nossa guerra diária? É justamente ordenar o nosso espírito para que a gente consiga se manter em equilíbrio, se manter ordenado na nossa vida espiritual, debaixo da lei de Deus, debaixo daquilo que Deus nos ordenou, né? Então nós precisamos estar debaixo dessa ordem também. Então, assim, a natureza anuncia muitas coisas para nós e anuncia também para os nossos filhos. Então, ela é uma oportunidade, um canal ali para que os nossos filhos, então, venham aprender mais sobre Deus e a conhecê-lo profundamente. E o que você está falando, assim, você está falando e eu estou visualizando o quadro de Romanos 8, né? Que fala justamente sobre os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que vivem sob o governo do Espírito, né? Então, a lei de Deus sobre a nossa vida é aquilo que o Espírito Santo está falando dentro de nós. E se eu não vivo essa relação pai e filho, de entender uma direção que vem do pai e obedecer ao meu pai, porque eu confio que o que ele está falando é o melhor para mim, né? Então, eu vou viver inclinado para as coisas naturais, as coisas do mundo, as coisas da carne, e não para as coisas eternas. Sim, com certeza. E aí, tudo isso, né? Todo esse combo aí de educar o intelecto, educar o corpo, educar a alma e o espírito da criança, vai ser feito aí através do estudo da natureza. De qualquer maneira, não. Né? De maneira solta, não. Mas você vai utilizar algumas atividades específicas para isso. Então, a Charlotte sugere, por exemplo, a pintura de cenários, fazer o caderno da natureza, as lições, as expedições exploratórias. Tudo isso vão ser ferramentas que a gente vai utilizar ali quando a gente estiver ao ar livre para poder, de fato, alcançar, né, aquilo que a gente falou antes, que é a educação do intelecto, do corpo e do espírito dessa criança, através de uma metodologia clara e de atividades claras que a gente vai fazer ali, né, conscientes. E é justamente isso que eu trago no meu curso, né? Então, eu vou primeiro dar essa parte teórica, né, explicando
por que que você precisa fazer aquilo ali. A gente sempre precisa ter princípios, né, para a gente poder se guiar. A gente não pode sair só fazendo simplesmente porque a gente acha que é assim, mas porque a gente tem convicção que aquilo ali precisa ser feito, e principalmente quando a gente fala da educação de uma criança, né, educação de um ser humano. Então, os princípios são importantes. Então, primeiro eu trago os princípios que vão estar por trás aí desse processo. E depois eu trago a parte prática em si, né? Então, cada uma das atividades, como você faz, de que forma você vai aplicar aquilo ali, como você vai distribuir isso durante o seu dia, durante o seu tempo lá fora, quanto tempo você realmente precisa passar lá fora. Tudo isso aí vai ser colocado, né? E vai ser trazido ali no meu curso. E a minha intenção realmente, assim, das minhas alunas é pegar na mão e puxar, vamos, igual eu peguei na mão da Arielle. É isso que eu quero te ouvir melhor, porque eu imagino, já vou abrir aqui para os comentários, eu imagino que as mães que estão ouvindo isso devem estar assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Porque assim, eu não tenho só filhos para cuidar, né? Eu não sei, às vezes tem mãe que tem 1, 2, 3, faixas etárias diferentes, ela tem a casa, ela tem marido, ela tem família, ela tem a igreja, enfim. E aí, como é que ela vai para a prática, né? Quer dizer que antes de ir para fora, eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que planejar o que eu vou falar hoje, o que eu vou ensinar. Então, assim, realmente é algo que não dá para começar sozinho, precisa de alguém mais experiente, disposto para segurar na mão e falar assim, vamos que dá, vamos que vai dar certo, né? Então, assim, eu vou abrir aqui para os comentários, à medida que você vai explicando aí como é que funciona isso melhor, você começou a falar que você ajudou a Arielle, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, e aí eu vou ver se as mães querem fazer perguntas ou comentários aqui sobre isso. Tá, na live dela, a Arielle falou um pouquinho, né, sobre como para ela, assim, a Charlotte quebrou muitas coisas na vida dela. E entre elas foi esse aspecto da natureza. A Arielle não era uma pessoa que gostava de estar na natureza, né? E aí, aos poucos, e assim, no início, ela tinha muita dificuldade de ir, né? E aí não, Arielle, a gente vai. Aí a gente marcou uma vez na semana de ir para um parque. E aí a gente começou a ir. Aí ela me disse, mãe, eu não vou conseguir, tá tudo bagunçado, eu não consegui fazer tal coisa. Olha a hora que a gente marcava de chegar no parque, 9h30, 10 horas. Olha a hora, a gente não vou conseguir chegar, vou chegar aí, vou passar meia hora e vou ter que ir embora. Você vem, a gente vai passar meia hora e você volta pra casa. Né? Justamente para a ideia de criar o hábito de estar ali. Nesse momento, eu acredito que as mulheres estão aqui orando por uma amiga como você. Uma amiga que fala, você vai, vamos, que eu tô te esperando. Eu faço isso no curso, eu sou amiga do curso. Pronto. Mas vamos, Marielle. Aí a gente começou aí. No início era difícil, né? Porque eu tava grávida, a Arielle com um bebê de 3 meses. As duas crianças, as crianças dela não estavam ambientadas com a natureza, a Catarina já. Mas os filhos dela não estavam, então tinha reclamação, tinha choro, tinha tudo. Mas então, e a gente permaneceu ali, perseverou. Vamos sim. Não vai desistir, vamos sim. Aí continuamos indo. E aí a gente foi se moldando a situação, né? Então, a gente começou a perceber que era melhor a gente levar o almoço. Porque aí a gente não tinha criança chorando no carro, indo para casa almoçar. Então, a gente levava o almoço e almoçava ali. A gente começou a ver que não era preciso levar aquele tanto de mochila que levava no início, né? Era peso para a gente carregar. Então, a gente começou a levar menos coisa. A gente começou a perceber o que era essencial, o que a gente precisava levar, o que a gente não precisava, onde a gente podia ir, onde a gente não podia. Da mesma forma, as crianças começaram a ter mais liberdade, porque elas já conheciam o local e a gente podia confiar que elas estavam ali debaixo, né? Da nossa inatividade magistral, da nossa ordem. Então, elas sabiam até onde elas podiam ir, onde elas não podiam ir também. Então, assim, a gente foi confiando cada vez mais e hoje é totalmente, assim, prazeroso e leve. Então, a gente vai pro parque, a gente nem sente que tá ali, né? Fica ali horas e nem vê que o tempo tá passando, de tão prazeroso, assim, que é pra gente, é pras crianças. Então, realmente é um processo que você vai passar, né? Que você vai evoluir aí até chegar nesse estágio de conseguir estar ali realmente. E a proposta do curso é essa, né? Por exemplo, hoje, para mim, quando eu estou na natureza, eu não fico mais pensando, né? A Charlotte fala, quantos checks eu tenho que marcar ali naquele momento. Então, eu tenho que fazer a lição, eu tenho que fazer a expedição exploratória, eu tenho que fazer a lição de objeto. Eu não fico marcando mais isso, porque se torna algo muito natural para mim. Já é natural, então, né?
Isso, vai ali no momento, eu faço uma coisa, eu faço outra, e não necessariamente você precisa fazer tudo no mesmo dia, né? Então você tem uma vida inteira para provar dessas coisas. Então, assim, vai se tornando cada vez mais natural. Mas no princípio, você precisa sim estar mais consciente. É igual hábito, né? Então, no início, você precisa assim, estar ali repetindo aquilo ali todos os dias. Mas depois aquilo vai se tornando natural para você de forma que você nem pensa mais para poder fazer. Ó, a Priscila está perguntando se o quintal tá valendo. Tem que ser parque ou já começa pelo quintal? Olha, depende do quintal. Tem quintal que vale, né? Então, assim, se você tem um quintal que tem elementos naturais ali, então planta, se tem animais que vêm ali, passarinho, vale. Mas a minha recomendação é que você não se limite ao quintal, né? Porque a tendência é o quê? Ah, o meu quintal vale, então vou deixar os meninos lá fora no quintal e eu vou fazer minhas coisas em casa. O ideal é que a mãe esteja junto, justamente porque há muita coisa a ser feita ali, né? Muitas coisas a serem formadas e realmente elas precisam estar debaixo do olho da mãe, né? Então as crianças, por exemplo, elas têm muita facilidade de destruir a natureza no início. Então eu já vi muita criança, assim, até mesmo no parque, que chega ali e destrói uma planta inteira, arrancando folha, arrancando flor. Destruiu, né? E aquilo ali é errado. A gente precisa ensinar nossos filhos que eles precisam ter reverência pela vida, respeito, né? Deus nos colocou com a incumbência de cuidar, né, da natureza. Então nós precisamos usá-la com responsabilidade, não de qualquer forma. Então a gente precisa ensinar isso, tá vendo? Existem coisas ali que a gente precisa estar ali presente para ver e para ensinar as crianças. Então, assim, o quintal vale no dia a dia e no início. Né? Pode usar o quintal, principalmente agora, nessa época aí de isolamento, né? Então, o quintal super vale, tá? Coloca coisa ali que vai fazer o seu quintal mais rico, faz uma casa de passarinho. Lá no meu perfil eu tenho várias dicas, tá? Como trazer a natureza para dentro de casa. Faz uma horta no seu quintal, isso vai ser muito bom para os seus filhos. Mas não se limite a ele. Então, se dê o dever de, pelo menos, assim, sair para algum lugar, e pelo menos uma vez na semana ir para um parque, para um lugar que tem uma natureza maior, e uma vez por mês você ir assim com reserva para algum lugar, assim, se na sua cidade tiver, claro, né? Em um lugar assim, onde vocês vão ter natureza mesmo. Tem outra pergunta aqui também, perguntando se você tem algum material disponível para ajudar nisso, a conhecer as espécies de árvores, insetos, plantas e tudo mais. Só que essa conversa foi tão maravilhosa que, assim, falta 2, 3 minutos para acabar. Eu nem vi, assim, o tempo passar. Então, assim, eu vou deixar você finalizar. Se der respondendo rapidamente, já quero te agradecer muito, porque, assim, foi muito mais que eu esperava. Eu vou fazer um super resumão aqui. A live vai ficar salva, depois eu vou disponibilizar o link aí no YouTube também. E só quero já finalizar a minha parte te agradecendo e dizendo que de tudo que você falou, o que ficou para mim assim é que antes de ser um trabalho intelectual, um trabalho de estudo, de conhecimento, é um trabalho de coração que uma mãe tem que fazer para de fato entrar nessa jornada, né? Porque se o coração dela não estiver envolvido com o Senhor e com os filhos, de fato não haverá força para permanecer, né? Obrigada, vou deixar você finalizar. Então, deixa eu tentar responder você rapidinho. A gente usa guias, tá? Guias de campo para fazer esse tipo de identificação. Então, se vocês forem lá no meu perfil pessoal, tem uma parte lá que chama guias de campo, né? Indicações de guias de campo. Então, clica lá, eu acho que é indicações de livros, alguma coisa assim. Lá tem vários guias de plantas, de aves, de animais, enfim, de tudo. Então, vocês podem olhar lá que vocês vão encontrar, tá bom? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui também falando com você, falar do meu curso, né? O curso não está aberto agora. Isso que eu ia te perguntar. Quem quiser o curso, mais fácil. Agora, mas a gente vai abrir ele daqui a um tempo. A gente não sabe quando ao certo, porque a gente está esperando essa crise passar. Porque se a gente está falando de vida ao ar livre, as pessoas precisam sair, né? Sim. Então, assim, é difícil. Então, a gente está tentando finalizar essa primeira turma, tá? E aí depois passar para uma segunda para que a gente possa fazer tudo com a maior qualidade possível, que não seja de qualquer jeito. Então acompanhe a Educação no Lar, que uma hora ou outra sai lá. Não só o meu curso, mas muitos outros materiais aí vão chegar para vocês aí, tá bom? Mesmo sem, além do curso, né?
Todos os dias tem muito conteúdo gratuito ali, muito rico, os vídeos de vocês, os textos. Então, assim, quem não conhecia, acho que todo mundo conhece, mas quem não conhecia, né, que passe a conhecer e acompanhar o Educação no Lar. Aqui tem muita coisa para ir aprendendo. E agora eu quero convidar vocês, então, para fazerem aquele print para divulgar e depois postar nos seus stories, assim, que você assistiu, o que que te edificou, o que que tocou o seu coração, o que que você aprendeu, para que outras mães, para que outras pessoas tenham acesso também, né, a tudo isso que a Mari ensinou com tanta generosidade, com tanto carinho. Então, compartilhem, marque Educação no Lar. Qual é o seu arroba, pessoal, Mari? É arroba Mariane F. Bessa. Não, Mariane.fbessa. É Mariane com um N só? Dois, né? Só com um N. Tá lá Mariane.bessa. Tá no link do Educação no Lar, né? Na bio do Educação no Lar. Então, tá bom. Então, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada a você. Uma boa noite de descanso. E eu vou deixar a caixinha de perguntas aqui para vocês compartilharem o que vocês aprenderam nessa live. Beijo, Mari. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau.